Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez falando de The Beginning After the End, uma obra que pra mim lembra bastante uma mistura de Mushoku Tensei com Solo Leveling. Sim, uma mistura de duas obras que muita gente tá gostando. Por que as duas? Alguns podem estar se perguntando. Bom, tem elementos das duas, basicamente. Não é igual a nenhuma das duas, mas tem elementos de ambas. É como eu descreveria. Eu vou detalhar aqui quais elementos tem de cada um. E bom, quem quiser mais recomendações de mangá, eu já fiz várias aqui no canal, inclusive. Boa parte delas acabou ganhando anime. E bom, você também pode ganhar mais recomendações ainda, se tornando membro para os membros. Eu faço recomendações de mangá toda semana, às vezes tem 2, 3 recomendações em uma semana. Tem uma quantidade absurda de vídeos, já tem mais de 400 acumulados. Então, pra quem curte aí, tem várias recomendações que eu fiz, de vários gêneros diferentes, de mangás levinhos a pesados, mangás pra relaxar, mangás tensos, mangás de drama, tem de tudo, basicamente. E, claro, o mais importante, se você se tornar membro, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E, bom, gente, vamos lá, The Beginning After the End. Como é essa história? Basicamente, um rei que reencarna em um outro mundo de fantasia. Ele morre no mundo dele e reencarna em um mundo de fantasia. E reencarna com a plena consciência dele, assim como o protagonista de Mushoku Tensei, um adulto, no corpo de um bebezinho. E é bem engraçado o começo da história devido a isso, porque o cara é um prodígio e tal, ele tenta esconder que é um adulto no corpo de um bebê, mas ainda assim ele faz coisas totalmente inesperadas, e ele fica melhorando as habilidades de magia dele e tal, ele fica treinando igual um louco desde pequenininho. Então ele vira rapidamente alguém muito fora do normal. E uma característica dessa obra, ela gasta um tempo razoável com várias fases do protagonista. Não é aquela obra que pula direto, no caso dele criança, pra ele adolescente lá e continua só com base nisso, ele não cresce mais. Não, a obra foca em várias fases da vida dele. E bom, no começo da história, foca muito nele com os pais, que é uma parte super divertida, você ri pra caramba, até que a coisa fica mais séria, já que essa obra é muito focada em ação. E bom, tem momentos bem bonitos e dramáticos também. Tem vários momentos dessa obra aí que eu não esqueço mais. Tem uns momentos marcantes que o mangaka, eu diria, consegue fazer muito bem. Se eu analisar friamente em termos de história, o que aconteceu ali nem sempre é tão impactante assim. Mas o mangaka consegue passar uma emoção muito grande em vários momentos. A arte, inclusive é outro ponto que vale elogiar, é muito bonita dessa obra. Vale ressaltar, no entanto, que a arte não começa tão boa assim, ela melhora muito ao longo do tempo. Como vocês podem notar aí, no começo era assim, e mais à frente fica assim, não é só a aparência do personagem que muda, toda a arte ficou muito mais bem acabada com o tempo. Mas, bom, vai seguindo aí com a jornada do protagonista, conforme acontece várias coisas inesperadas com ele. E um ponto que eu acho que eu lembrei de Solo Leveling na hora, fora os defeitozinhos da parte, caso visual, cheio de efeitos daqueles que lembram filtros digitais e tal, olhos brilhantes, etc. Outro ponto é que o protagonista fica forte muito, muito rápido. É como se fosse alguém evoluindo de level e ele evolui absurdamente rápido. E não bastante, fica ganhando um bando de habilidades, uma atrás da outra. Tem um ponto lá que putz, eu não aguento uma página de habilidade pra ele, pelo amor de Deus. O garoto vai virar, tipo, o deus desse mundo aí daqui a pouco. Mas o autor, pelo menos, tentou dar desafios decentes pra ele ao longo do tempo. Ele dava poderes a ele, mas dava desafios também. Então não fica aquele negócio que é tudo fácil pra ele. Não é. Se não fosse, estaria reclamando aqui. Vocês sabem que eu detesto quando os autores deixam os protagonistas overpower demais a ponto que nada é um desafio pra eles. A não ser que seja uma comédia, tipo One Punch Man. Aí o tom é cômico mesmo, o cara é forte demais. Aí tudo bem. Mas quando é uma obra séria e deixam um protagonista absurdo demais, a ponto que nada é um desafio pra ele, aí eu acho que fica meio sem graça. Tudo bem se você gosta, não tô dizendo o que o autor pode ou não pode fazer. O autor faz o que ele quiser. Mas eu não aprecio muito esse tipo de obra, então geralmente eu deixo passar, eu deixo pra lá. Foco em obras que o protagonista tem desafios. O poder dele não é tão importante pra mim. Se ele vai ficar fraco, muito forte, o ponto é, ele vai ter desafios? É isso que eu quero. Ah, ele ficou forte pra caramba, mas continua tendo desafios. O autor bota pessoas que vão desafiar ele mesmo cheio de poderes. Ah, então tudo bem. Se vai ter tensão nos combates? Ah, então beleza. E essa obra é basicamente nesse sentido. O protagonista evolui absurdamente rápido, tipo de Solo Leveling, ele vira um cara B10 pra caramba, ele não tem problema em matar pessoas, até porque ele foi um rei, participou de guerras e tal em outra vida, então esse negócio de matar pra ele não é nada demais quando necessário.
Então ele é frio quando precisa, mas não é aquele cara super frio calculista também. Ele tem o lado, no caso, bom dele. Ele é bom com todo mundo, na verdade, que é legal com ele em volta dele, que ele gosta, a família dele, etc. Ele é uma pessoa bem legal, fácil de gostar. Então, me lembra nesses aspectos aí vários deles do protagonista de Solo Leveling. Embora ele não comece como um fracassado que ficou forte pra caramba. Ele era um cara que era forte pra caramba no mundo anterior dele, e aí reencarnou e ficou forte pra caramba mais ainda nesse novo mundo. E bom, pra quem tá se perguntando, sim, tem romance nessa história. O protagonista e essa elfa aí, por exemplo, se encontram quando crianças e desenvolvem um negocinho entre eles, que vai ser mais elaborado ao longo do tempo. Um ponto muito importante é que depois que o protagonista acaba encontrando essa elfa aí, os dois têm uma aventura ali juntos, passam um tempo considerável juntos, muita gente aí fica furiosa, e eu incluso, quando o autor separa os dois. Então, depois que eles ficam um tempo juntos lá, o autor acaba separando eles, e aí acaba passando vários arcos da história sem a elfa aparecer. E eu, furioso lá, cadê a elfa? Eu queria que ela voltasse de tudo que é jeito. Mas vai ter alguns arcos aí do protagonista solo e tal. Ele vai encontrar várias garotas que vão gostar dele ao longo da história, já vale avisar. Mas não quer dizer que vai ficar junto delas. Ele vai se separar, ou às vezes volta e se junta. E bom, mais à frente na história, a elfa volta, mais velha já, bonitona. Então quem dropar a obra porque a elfa saiu, alguns fizeram isso, eu pausei, eu não dropei, eu só pausei porque eu sabia que ela ia voltar em algum momento, só queria saber quando. Quando ela voltou, aí eu voltei a ler. Só que aqui vem um ponto bem interessante. O protagonista dessa história é totalmente o oposto do protagonista de Mushoku Tensei. Enquanto o protagonista de Mushoku Tensei é um cara cheio de defeito e tal, que com certeza melhorou nessa nova vida comparada à anterior e tem vários arrependimentos, esse aqui não. Ele era um cara perfeitinho na vida anterior e vai ser mais certinho ainda nessa. Então aqui a gente não tem essa quebra de clichê. É aquele personagem todo certinho e tal, cheio de princípios, moral, etc. Então, por exemplo, a garota interessada nele, ele só consegue pensar, no caso, que ele é muito mais velho que ela, porque ele soma a vida anterior dele. Então ele se interessa por garotas mais velhas em geral, ele fica bastante interessado por pessoas mais velhas desde criança, porque bate mais com a idade mental dele. E enquanto a garota pra ele é uma criança ainda, mesmo que já tenha às vezes 14, 15 anos, 16, ele ainda vê como alguém muito jovem. Então ele até fala, tal, em determinado ponto da história, quando uma garota se declara pra ele que ele só poderia ter alguma coisa com ela, supomos que tem, eu não falei qual garota é, mas ele só poderia ter algo com ela quando ela alcançasse a maioridade, que eu não lembro exatamente qual a idade nesse mundo. Mas o ponto é que ele tem esse negócio aí, que é o completo oposto do cara de Mushoku Tensei, de somar a vida anterior dele. Então acaba se interessando só por mulheres bem mais velhas. As novas e tal, ele se acha, no caso, totalmente errado e tal, de ter qualquer coisa com elas, mesmo que bata com a idade dele nesse mundo aí, no caso, no corpo dele nesse mundo. Então, pra quem queria um protagonista mais certinho comparado de Mushoku Tensei, essa obra oferece isso. Só que aí entra num ponto que é bastante discutível, porque eu já vi pessoas alegando que The Beginning After the End é o Mushoku Tensei melhorado. Olha, aí vai muito do ponto de vista de cada um. Você prefere clichês? Então The Beginning After the End vai ser muito melhor pra você. Você tem aqueles clichês básicos, protagonista overpower pra caramba, embora tenha desafios, como eu falei. Você tem também um protagonista muito mais certinho, que não tem nada demais, arrependimentos e tal, da vida anterior dele, etc. Então é uma pegada totalmente diferente de Mushoku Tensei, onde a gente tem uma pessoa problemática de propósito, que tem vários problemas, alguns vão sendo corrigidos, alguns demoram mais pra corrigir e tal, e ele causa certo incômodo. O que pra mim é corajoso do autor fazer, porque fazer o protagonista perfeitinho e tal, que é moleza de gostar, qualquer autor faz. Mas fazer um protagonista que é cheio de problema e ainda conseguir fazer que as pessoas tenham alguma mínima simpatia com ele, ou às vezes fiquem incomodadas com ele, mas continuem se interessando em acompanhar a história, nossa, isso aí é muito mais difícil de fazer e também muito mais arriscado. Porque fazer um protagonista assim, você pode fazer muita gente dropar a obra. Enquanto aquele protagonista, que é mais certinho e tudo mais, é mais fácil de manter as pessoas interessadas. Então, pra mim, Mushoku Tensei, em termos de escrita, é muito mais corajoso do que The Beginning After the End. Mas, ao mesmo tempo, não tem nada de errado em querer fazer uma obra no estilo clichêzão e tal, no basicão que todo mundo gosta. Que é basicamente o que foi feito com The Beginning After the End. São várias coisas ali que a maioria das pessoas aprecia. O autor não tenta coisas que podem te deixar desconfortável, coisas fora do comum, enquanto Mushoku Tensei cai mais para esse lado.
Então a semelhança entre os dois é que a gente tem um cara que reencarna no mundo de fantasia, passando por várias partes da infância dele, conforme ele vai envelhecendo. Só para dar uma noção das semelhanças, o protagonista dessa obra também acaba explodindo a casa dele, igualzinho o protagonista de Mushoku Tensei, quando está aprendendo a usar magia, ele também vira um prodígio nisso rapidamente, assim como o protagonista de Mushoku Tensei. Ele também tem pais que se assemelham muito aos de Mushoku Tensei. A mãe dele é uma healer, usa magia de cura, e o pai dele é um guerreiro. E os dois decidem também ir atrás de instrutores para ele. E o pai dele tem vários companheiros e tal, a quem ele leva o filho dele. Então é toneladas de semelhanças. O começo é realmente muito parecido, dá a impressão que realmente o autor dessa obra se inspirou no começo de Mushoku Tensei. Depois começa a ter várias diferenças, mas o começo é de fato muito semelhante. Mas ele não tem nada a ver com o protagonista de Mushoku Tensei, ele lembraria mais o protagonista de Solo Leveling. E não tem nada de errado nisso, como eu falei. Eu mesmo gosto das duas obras. Eu só acho meio bizarro quando alguém fala que, no caso dessa obra, é Mushoku Tensei melhorado. Quando, na verdade, o que essa obra faz é tirar todos os diferenciais que Mushoku Tensei apresenta, as quebras de clichê e tal. Então, basicamente, a pessoa está me dizendo que prefere aquele clichêzão, que te deixa na sua zona de conforto. O que, por mim, tudo bem. Eu já analiso como obras separadas. Mushoku Tensei é uma obra que te desafia mais e tenta uns negócios meio diferentes, enquanto essa aqui é aquele mais basicão, mas é um basicão bem feito, que você gosta. Tem vários momentos aí que você vibra com o protagonista, quando ele tá numa situação difícil ele vira, ele encontra alguém horrível e ele faz a pessoa passar um aperto. Ele é aquele cara que você descreve como fodão, geralmente, e é cheio de cenas que você fica empolgado com ele, assim como acontece com Solo Leveling, por isso que eu comparo os dois. Eu acho muito óbvio, na verdade, a comparação tanto com Solo Leveling quanto com Mushoku Tensei aqui, uma mistureba entre os dois. O que para muitas pessoas vai ser fantástico, vão adorar, gostar mais talvez que as duas obras, ou não. O ponto é que é um mangá legal, eu gostei bastante dele. E recomendo a todo mundo a dar uma chance, seja quem gostou de Mushoku Tensei, ou Solo Leveling, ou ambos. E é isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.